Olá, amigos, tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação estar aqui para uma aula sobre legislação. Bom, eu sou o professor Adriano Cotti, sou advogado criminalista e professor de legislação, direito penal, processo penal, execução penal e legislações diversas, esparsas, há mais de 15 anos. Alguns talvez já tiveram a oportunidade de conhecer o meu trabalho, de terem aula comigo e agora estão talvez conhecendo pela primeira vez. Sejam todos muito bem-vindos, certo? Bom, meus amigos, qual é o tema da vez? O que nós vamos trabalhar aqui? Nós vamos trabalhar esse moço que vocês estão vendo aqui. E sim, é moço, né? Porque é um regulamento de 2016, certo? É um regulamento de 2016. Ele se chama, como diz ali, a tela, eu só tirar daqui, Regulamento e Normas de Procedimentos do Sistema Prisional de Minas Gerais, RENP. Bom, como vocês podem ver no título, tá? Nós estamos falando aqui de uma lei em sentido amplo. Por que lei em sentido amplo? Porque ela não tem necessariamente as características de uma lei. O que é uma lei no sentido contrário, no sentido estrito? Lei em sentido estrito é aquela lei que tem que necessariamente passar pelas casas do Congresso Nacional, Câmara de Deputados e Senado. Ela se transforma, através de sanção presidencial, em uma lei ordinária, ou seja, em uma lei federal, e ela vai valer em todo o território nacional. Ela só vai estar abaixo, hierarquicamente, da Constituição Federal, das normas previstas na Constituição. Só que, abaixo dessas leis em sentido estrito, nós vamos ter outras normas, que são leis em sentido amplo. E aí a gente pode falar em medidas provisórias, por exemplo, em decretos. E mais abaixo ainda a gente pode falar em regulamentos, circulares, enfim. E essas muitas vezes elas têm alcances locais, como o regulamento que nós estamos falando aqui. Hierarquicamente, esse regulamento está abaixo da Constituição. Hierarquicamente, esse regulamento está abaixo das leis federais, das leis ordinárias, como os códigos que nós temos no Brasil, certo? Por essa razão, principalmente, é que o regulamento ele precisa estar de acordo e ele não pode contrariar o que está acima dele. Então a gente pode ter uma certeza, esse regulamento aqui, nosso objeto de estudo, a gente tem que partir do pressuposto que ele está de acordo com as nossas leis ordinárias, com as leis federais, ou seja, com a lei de execução penal, que é a lei 7.210 de 84, com o Código Penal, com o Código de Processo Penal, com a Constituição Federal e tudo mais. Certo? Mas agora vem uma questão importante e interessante. Meus amigos, esse regulamento, ele é imenso. E na maioria do seu texto, ele é autoexplicativo. Então, quando se estuda o regulamento para a prova, certo? É preciso dominar o seu texto legal. Então, não teria sentido eu estar aqui desenvolvendo muito texto, dando muita palestra sobre texto legal. Então, o que eu fiz aqui, amigos? Eu elegi o título mais importante do regulamento para o nosso objeto de trabalho. E o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar exatamente este título. Tá? Então vocês provavelmente vão ter o título em mãos, vão ter, claro, o regulamento em mãos. Quem não quiser pode acompanhar por aqui também.
e ir anotando o que achar importante. Também pode ir pausando o vídeo, voltando, todos aqueles benefícios que o ensino EAD lhe proporciona, não é verdade? Bom, nós vamos lá para o título 4. Eu já me dei aqui o direito de colocar no título 4. Aqui está. Vocês devem estar vendo aí. Eu vou aumentar um pouquinho para nós aqui. Não precisa, eu acho que vocês já estão enxergando bem em 150%. Aqui começa o título 4 do Regulamento Disciplinar. É a página 211 e o artigo que inicia o título 4, amigos, é o artigo 614, certinho? Nós vamos tecer alguns comentários sobre alguns artigos do título 4, que eu acho de extrema importância porque tem uma relação íntima com uma lei federal, com uma lei em sentido estrito, que geralmente é exigida em certames que exigem o regulamento. Estou falando da LEP, da Lei de Execução Penal, que é a Lei 7.210 de 84, certo? Então, tudo que nós vamos falar aqui, tudo que nós vamos trabalhar aqui nesse regulamento, e principalmente, obviamente, no título 4, versa, certo? Versa sobre regrinhas que precisam estar de acordo com a LEP. Dito isso, a gente tem um capítulo 1, que são disposições gerais do regulamento disciplinar. Quando fala regulamento disciplinar, aqui a gente já vê qual é a palavra importante, não é verdade? Aqui a gente já sabe o que nos interessa. Disciplina. Comportamento de quem, amigos? Daqueles que estão submetidos à execução penal, certo? Bom, senhores, não importa para nós, certo? Num primeiro momento, analisar muito a fundo, mas alguns textos aqui são importantes. Olhem o que diz o 614. A inclusão do protocolo de apuração de faltas disciplinares neste regulamento geral destina-se a padronizar nas unidades prisionais da Subsecretaria de Administração Prisional da Secretaria de Estado da Defesa Social de Minas Gerais para a realização do Conselho Disciplinar, normas básicas de conduta e disciplina de quem? Está aqui. Dos presos, bem como seus 1. Direitos e 2. Deveres. Está aqui. Bem como seus direitos e deveres. Gurizadinha, de boa, olha só. Então a gente agora fechou o cerco. A gente fechou o cerco. O que a gente aprende aqui? A gente sabe que são normas básicas de disciplina. Onde é que estão as normas completas de disciplina? Estão na LEP, estão na Lei de Execução Penal. Só que a LEP, ela sabe que é preciso permitir que os estados da federação também regulamentem as suas normas disciplinares, porque nós temos um país de tamanho continental, costumes distintos, comportamentos distintos. Então, sabiamente, o legislador na LEP, ele abriu esse espaço. Então, aqui nós temos um regulamento para o estado de Minas Gerais, certo? Para complementar as regras que estão na LEP. E não pode, já disse para vocês, ferir a LEP, porque a LEP está hierarquicamente superior, certo? Quem está sujeito ao regulamento disciplinar?
O parágrafo 1º diz: estão sujeitos a regulamento disciplinar, primeiro, os condenados, certo? Aí vem aquela questão, professor, então se vier uma questão em prova dizendo que o regulamento geral também regula presos que não são condenados, vai estar errado? Não, porque fala aqui também o preso provisório. Então são condenados. Quando fala em condenados, pessoal, são réus com sentença transitada em julgado. Ou seja, aquela sentença a qual não cabe mais recurso, não tem mais como recorrer dela, certo? Condenados. Condenados a quê? A pena privativa de liberdade. O que é pena privativa de liberdade, senhores? É a pena de reclusão e detenção, certo? Ou ainda prisão simples nas contravenções. São penas, como diz o nome, que privam a liberdade, ok? Que privam a liberdade e que os regimes de cumprimento são o fechado, o semiaberto e o aberto, ok? Assim como também apenas restritivas de direitos. E um exemplo que eu posso dar para vocês, clássico, eu vou dar 2 exemplos, tá? Que é o que nos importa agora, nesse momento. O primeiro deles é a prestação de serviços à comunidade. Esse é o primeiro. Prestação de serviços à comunidade. E o segundo é a limitação de final de semana, em que chega sábado e domingo, o sujeito tem que se recolher ao albergue, ficar 4 horas lá no sábado, 4 horas no domingo. Uma curiosidade, não existe pena direta restritiva de direitos, ela é convertida. Ou seja, cumprindo as regras do Código Penal, o juiz, o magistrado, ele vai substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, certo? Dessa forma, a conclusão que a gente chega, em primeiro lugar, é a seguinte: não há aqui, senhores, regulamento disciplinar por esse regulamento a condenados a pena exclusiva de multa. Porque são 3 as penas que existem no Brasil para os condenados: pena privativa de liberdade, penas restritivas de direitos e pena de multa. Mas vejam que a multa não está aqui. O que nós temos aqui é condenado a pena privativa de liberdade, é condenado a pena restritiva de direitos, é preso provisório, e aqui o preso provisório só pode ser 2, ou submetido à prisão temporária, ou submetido à prisão preventiva. São prisões antes do trânsito em julgado, que se dão por necessidade, certo? E a pessoa sob monitoração eletrônica, quando cabível. A famosa tornozeleira, certo? Estamos falando da tornozeleira. Bom, isso, amigos, que vocês estão vendo aqui, nós chamamos de RG. RG por quê? Porque é aquilo que a gente denomina de regra geral. Mas, como toda boa regra geral, existe o que mesmo? Existe exceção. E a exceção se encontra no parágrafo 2º, com a palavrinha também. Aqui nós vamos ter, meus grandes amigos, a exceção. Deixa eu trazer para cá. Não adianta, eu estou habituado a usar no lado direito. Vamos botar o parágrafo 2º aqui.
Também estão sujeitos à disciplina carcerária, ou seja, essa disciplina do regulamento, sob a guarda ou custódia de servidores da Subsecretaria de Administração Prisional ou de outras autoridades e seus agentes nos seguintes casos. E aí nós temos um rol aqui, tá? Uma lista. Esse rol é um rol taxativo. O que isso quer dizer? O que quer dizer um rol taxativo? Quer dizer, meus prezados amigos, que não é possível outras pessoas, por analogia, se enquadrarem neste regime disciplinar aqui. Somente esses que estão aqui na lei. Durante a sua movimentação, esses servidores fora da unidade prisional, certo? Durante o seu internamento em unidades de saúde e durante as audiências perante as autoridades, 1, administrativas, 2, legislativas ou judiciárias. Está aqui. É muito bom saber essa regrinha de cor. O grau de importância dela é imenso, pessoal, então tem que saber, por gentileza, tomem cuidado. Ok? Bom, agora fica um pouco mais fácil. Eu vou falando os artigos e vocês vão compreendendo. Adentramos no artigo 615. Artigo 615. O 615, ele dá o conceito de disciplina. Afinal de contas, nós estamos falando de quê mesmo? De normas disciplinares, não é isso? Então lá diz, acompanhem comigo. A disciplina consiste no cumprimento da ordem, certo? No cumprimento da ordem. Significa o que, pessoal? Essa ordem que está aqui significa as coisas do jeito que estão. A tranquilidade, certo? Evitando conflitos. Na obediência às determinações das autoridades e o desempenho do trabalho. Eu vou circular a palavra trabalho porque eu costumo vislumbrar essa palavra na execução penal como um todo como um tripé. Trabalho é um tripé. Primeiro, disciplina. Certo? Disciplina. Começa por aí. Disciplina. Segundo eixo do tripé. Dever. Disciplina, dever. Terceiro eixo do tripé. Direito. Disciplina, dever, direito. Vamos deixar assim, vocês anotem, por favor, e a gente desce. Artigo 616, ele fala da falta disciplinar.
Vejam que o artigo 616, ele não está explicando o que é falta disciplinar. Não está explicando isso, não está explicando o que é a falta disciplinar, mas está dizendo o que vai acontecer em algumas circunstâncias sobre a falta disciplinar. Então diz ali, toda falta disciplinar cometida pelo preso e as respectivas sanções serão, isso aqui é uma norma impositiva, vejam que a palavra aqui não é poderá ser, e sim serão, imediatamente, cuidem com essa palavra, não pode faltar na alternativa da prova, lançadas no sistema de informação, assim como elogio e recompensa por ele recebida. Então o 616, ele traz regras para situações negativas para o preso, mas também traz regras para situações positivas para o preso. Certo? Aqui nós temos as chamadas regalias, né? Elogio é uma benesse, recompensa é uma benesse, mas sanção penal é uma punição. Nós temos os dois lados. Assim como as punições e as faltas precisam ser lançadas imediatamente, os elogios e as recompensas também. Se na tua prova vier apenas um deles, vai estar errado. Certo? Vai estar errado. Cuidem isso, então, em relação ao artigo 616. Bom, o 617 é um grande palpite meu. Vocês vão ver no decorrer das aulas que eu vou estar falando de alguns palpites. E o 617 é um deles. Por isso que eu vou dar um destaquezinho aqui para ele, tá, pessoal? Artigo 617. O preso que... Olha o que eu vou sublinhar aqui. Vou botar de outra cor. O preso que de qualquer modo concorra para a prática de infração disciplinar incide na pena a ela cominada na medida de sua culpabilidade. Isso aqui é o que nós chamamos de CID. O que quer dizer a palavra CID que está aqui? O C, amigos, é de concurso. O I é de infração. E o D é de disciplinar. Aqui está. Então, CID é concurso de infração disciplinar. Para termos isso, o que a gente tem que ter? Quais são os requisitos? 3 requisitos. Mínimo 2 presos. Se for um preso só, não se aplica o caput do artigo 617. Não tem como eu, preso, concorrer comigo mesmo. Então, nós temos que ter, no mínimo, 2 presos. Concorrendo para quê? Para a mesma infração disciplinar. Então, nós vamos ter uma unidade de infração disciplinar. Uma só. Certo? Uma única infração disciplinar. Pegaram isso? Os dois estão visando a mesma infração e tem uma união de esforços em prol do mesmo objetivo comum. E por fim, isso que eu acabei de falar.
essa união de esforços, essa cooperação mútua em prol do mesmo objetivo. Isso vai significar o quê, pessoal? Isso vai significar que, em tese, eles vão responder pela mesma sanção disciplinar. Vamos supor que a sanção disciplinar para eles seja reclusão por um período sem poder sair da cela. Isso vai ser para os dois. Agora, se um deles tem algumas atenuantes, por exemplo, talvez a sua sanção disciplinar seja mais branda. Por isso que o final diz, na medida de sua culpabilidade. Então, se um sujeito faz pezinho para o outro pular e fugir, os dois vão responder pela mesma falta disciplinar, que é qual? A fuga, ou tentativa de fuga do estabelecimento prisional. Fuga ou tentativa de fuga do estabelecimento prisional. Mesmo que um, por exemplo, tenha conseguido e o outro não. Por quê? Olhem o finalzinho aqui, o parágrafo 1º. Olhem o que diz o parágrafo 1º. Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. Então, o sujeito que fez o pezinho para o outro fugir, o que fugiu se deu bem. Se for capturado, vai sofrer a sanção dele. E o que fez o pezinho vai receber a mesma sanção, porque a falta disciplinar é a mesma. Fuga e tentativa de fuga é a mesma coisa. É diferente dos crimes do Código Penal, em que quem consuma o homicídio recebe a pena cheia. Se simples, homicídio simples, 6 a 20 anos de reclusão. Se homicídio qualificado, 12 a 30. Mas se for tentativa de homicídio, essas penas são reduzidas de 1 a 2/3. Aqui, nas faltas disciplinares, não. Certo? A punição vai ser a mesma, tanto para quem alcança o seu objetivo, como também para aquele que tenta alcançar o seu objetivo, certo? Cuidem isso. E os dois vão responder pela mesma falta, certo? Pela mesma falta praticada e vão, obviamente, responder também pela mesma sanção. Pode ser 2 no mínimo, mas nada impede que sejam 3, 4, 5. A infração disciplinar é a mesma e todos eles estão, então, como eu disse para os senhores, concorrendo para a mesma prática. Certo? Compreenderam? Muito bem. Saímos daqui, né? Nós temos ainda um parágrafo 2º. Um parágrafo 2º, que fala de faltas graves. Já adianto a vocês, em tese, faltas graves não vão estar previstas no regulamento. Em tese, faltas graves, elas estão previstas na LEP, na Lei 7.210 de 84. Os outros regulamentos, quando podem, eles devem trazer as faltas médias e leves, certo? Que é aquilo que a Lei 7.210 de 84 prevê e permite. Então, cuidado com isso. Nas faltas graves e violações por monitoração eletrônica, por exemplo, quebrar a tornozeleira, destruir a tornozeleira, um exemplo, o diretor-geral as representará ao juiz de execução. O que é essa representação aqui?
é uma exposição de motivos, certo? Ou seja, o diretor-geral do estabelecimento, ele vai expor a quem? Ao juiz de execução os motivos, tá? Para que o magistrado aplique esses artigos que estão aqui da LEP. O que importa agora é a gente saber o que esses artigos dizem, não é verdade? De que artigos nós estamos falando? 118.1, 125 e 127 da LEP. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a LEP. Eu vou pegar a LEP, Lei 7.210, de 84. Com a LEP em mãos, a gente vai até o dispositivo. Primeiro é o 125. Tá aqui. A gente sabe que monitoração eletrônica é um benefício, porque ela é algo que foi substituída, né? O sujeito tinha uma pena privativa de liberdade que foi substituída pelo monitoramento eletrônico. Então, o diretor-geral vai representar o juiz para que ele faça o quê? No 125, o benefício tem que ser automaticamente revogado quando o condenado praticar fato definido como crime doloso, for punido por falta grave, desatender as condições impostas na autorização ou revelar baixo grau de aproveitamento do curso. São condições para alguns benefícios, talvez se encaixe na monitoração eletrônica. O 118. Aqui são situações mais graves, né? Em que o indivíduo tem um benefício, mas ele quebra esse benefício e pode ter o seu regime de cumprimento de pena regredido. Então vamos supor que ele está no regime aberto, usando o monitoramento eletrônico e ele viola o monitoramento. O diretor-geral, como diz lá o regulamento, vai representar o juiz de execução para que o juiz de execução faça que ele caia no regime semiaberto ou fechado. Certo? E ainda nós temos aqui o 127. O 127 da LEP, que de novo fala em falta grave, podem ver. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar em até 1/3 o tempo remido. Está aqui. O que é tempo remido? O que é remissão de pena? A cada 3 dias trabalhados, 1 dia menos. A cada 72 horas de estudo, 1 dia menos. O juiz pode pegar o somatório que tem já no seu caderninho lá e fazer o que, pessoal? Simplesmente revogar 1/3 no máximo. Tinha um tempo que o juiz da execução poderia revogar a totalidade dos dias remidos. Agora não pode mais, a jurisprudência já deixou isso claro também, é no máximo 1/3. E desde 2011 é assim, ó. Certo? Cuidem isso. Então, para resumir, o que o parágrafo 2º diz? Que quando se tratar de faltas graves e violação de monitoração eletrônica, o diretor-geral representa o juiz de execução. E o que o juiz de execução pode fazer nesses casos? O que ele pode fazer nessas situações? Primeiro, ele pode revogar o benefício do monitoramento eletrônico, começa por aí. Em segundo lugar, ele pode fazer a regressão do regime, um regime mais brando que o preso está, pode cair num regime menos brando. E o terceira situação, ele pode retirar, né, até 1/3 dos dias remidos de cumprimento de pena. Logo, não é vantagem praticar falta grave e nem violar a monitoração eletrônica. Certo? Aqui nós temos, então, 3 artigos para fechar aqui o regulamento geral. Certo?
Artigo 618. Nenhum preso poderá desempenhar função ou tarefa disciplinar ou de liderança na unidade prisional. Vejam vocês, não está dizendo que o preso não pode executar tarefas, certo? Pode. A exceção são as tarefas disciplinares, certo? Executar tarefas de disciplina, aplicar penas, fiscalizar cumprimento de penas, isso ele não pode, ok? Liderança na unidade prisional. As lideranças lícitas ele não pode, as ilícitas também não, óbvio, mas as ilícitas nem precisava dizer, né? Aqui está dizendo que ele não pode ser responsável por um setor da unidade prisional, certo? Ele não tem essa prerrogativa. São responsabilidades incompatíveis com o seu cumprimento de pena. Cuidem esse detalhe do artigo 618. Vamos agora para o 619. Artigo 619. O condenado à pena privativa de liberdade. De novo, as mesmas coisas, podem ver. Privativa de liberdade 1, ou restritiva de direitos 2, preso provisório 3 e tornozeleira 4. No início da execução da pena. Se fala início da execução da pena, estamos falando desses dois aqui. Certo? Ou esse camarada aqui, monitoração eletrônica, se for condenação. Ou da prisão, aí nós estamos falando do preso provisório. Será cientificado nas normas disciplinares da Subsecretaria de Administração Prisional. O que é importante aqui? Essa palavra que vocês vislumbrando agora. Será. A palavrinha será. Será, meus amigos, é norma impositiva, certo? Será é norma impositiva. O que isso quer dizer? Se na prova vier poderá ser, vai estar errado. É será, imposição. Não tem choro nem vela. Pegaram? Certo? Cuidem então com a palavra será, que ali está. Será cientificado das normas. Afinal de contas, se ele pratica uma falta grave, mas não foi comunicado das normas, ele não sabia que aquele fato era falta grave. E aí ele não pode sofrer a sanção disciplinar. Então o motivo é que ele tenha ciência das normas que o regulamento traz. Artigo 620. Aplica-se ao preso provisório. Quem é o preso provisório mesmo, vocês lembram? O preso temporário, o submetido à prisão temporária, ou seja, a prisão durante o inquérito policial, e a prisão preventiva, que não tem prazo, que pode se dar desde o início do inquérito até o trânsito em julgado da sentença. Então, aplica-se ao preso provisório e ao submetido à medida de segurança. Quem é esse cara? É o inimputável ou o semi-imputável. Bom, quem é o inimputável? Inimputável, meus amigos, é aquele sujeito que não tem capacidade de compreender o caráter ilícito do fato, nem capacidade de se autodeterminar. É um doente mental, é um esquizofrênico, é um silvícola não adaptado à sociedade, um oligofrênico, certo? Esses camaradas são inimputáveis. O semi-imputável é aquele indivíduo que tem uma parcial capacidade de compreender o caráter ilícito do fato. O juiz condena, mas substitui, por entender necessário, a pena pela medida de segurança, certo? Então, ao preso provisório e ao submetido à medida de segurança e ou monitoração eletrônica, sempre deixando destacado isso, até porque a resolução é de 2016, então é bem no calor ainda
da discussão e dos aspectos relacionados a esse monitoramento, aplica-se, né, no que couber o disposto nesse regulamento. Quando diz no que couber, vocês sabem o motivo. Ou seja, sempre que a LEP assim permitir. Certinho, pessoal? Pegaram? Muito bem, assim a gente venceu. Então, essa é a etapa 1 da nossa aula do título 4, que são as regras gerais. A gente vai falar agora dos deveres e dos direitos do preso, do condenado. Mas isso não é assunto para esse bloco. Esse é assunto para a próxima aula. Agora é hora de tomar um cafezinho, um chazinho, dar uma relaxada. Daqui a uns minutinhos estamos de volta. Eu aguardo vocês. Certinho? Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.